Hoje a gente vai explorar um texto teológico antigo que é, sem exagero, absolutamente fascinante. É como um mapa, sabe? Um projeto épico e mega detalhado de uma verdadeira guerra cósmica. Vamos analisar tudo isso juntos, desde o Jardim do Éden até o fim dos tempos. Nossa análise visual de hoje vai mergulhar fundo e explicar exatamente como o autor original enxergou essa batalha monumental entre as forças do bem e do mal. E a grande pergunta que fica no ar é: como um texto tão antigo conseguiu prever o fim do mundo usando o famoso e até assustador mistério do número 666? Pois é, esse é aquele tipo de enigma grandioso que desperta a curiosidade de todo mundo há séculos. Então, o que a gente vai fazer aqui é embarcar numa jornada cronológica incrível para entender a lógica e a matemática exata por trás desse material. Mas, claro, construindo o raciocínio passo a passo, sem dar spoiler do grande final antes da hora. Seção 1. A queda e a redenção. Revertendo a maldição. Certo, vamos mergulhar nisso. A base de todo esse texto se apoia num conceito que eles chamam de recapitulação. Basicamente, a ideia profunda de que Cristo e Maria desfizeram, passo a passo, os exatos erros trágicos que Adão e Eva cometeram lá no começo. E olha como o autor faz esse contraste direto e brilhante entre essas figuras históricas. O texto aponta, de um jeito super objetivo, que a obediência de uma virgem serviu exatamente como contrapeso para a desobediência da outra. É como uma balança perfeita. Uma foi seduzida pela fala de um anjo caído e trouxe a morte, enquanto a outra foi persuadida pela mensagem de um anjo e trouxe a vida. Para eles, isso é uma reversão cósmica, literalmente simétrica. Avançando para a seção 2, o duelo no deserto, o contra-ataque. Bom, seguindo a cronologia, a fonte nos leva direto para a Era de Cristo. E aqui, aqueles 40 dias de jejum no deserto ganham um significado totalmente novo. Não é visto só como uma provação física, não. O autor enquadra isso como um contra-ataque cósmico direto, totalmente calculado, para reverter aquela vitória do inimigo lá no Éden. A coisa toda é dividida nessas 3 tentações bem específicas. O autor antigo argumenta que Cristo foi derrotando o adversário passo a passo, e o segredo foi aderir estritamente à lei. O passo 1 combate a gula através da fome, recusando transformar pedras em pão. O passo 2 vai contra o orgulho usando a humildade, recusando pular lá do alto do templo. E o passo 3, esse combate a sede de poder, ao se recusar a adorar a figura maligna em troca dos reinos terrenos. É uma desconstrução cirúrgica das táticas inimigas. Agora, o que é um baita de um detalhe interessante aqui é a revelação linguística que o texto traz. Durante essa terceira tentação, a fonte explica que a verdadeira face do inimigo foi exposta. Ele não é o dono do mundo, um governante legítimo da terra, não. Ele é simplesmente um rebelde. E pasmem, é literalmente isso que a palavra hebraica Satanás significa: um apóstata, um desertor puro e simples das leis divinas. Isso nos leva à seção 3, autoridades terrenas e leis, o plano de Deus. Isso levanta uma discussão bem particular sobre a nossa política humana. A fonte bate de frente com aquela mentira de que o anjo rebelde é quem possui e distribui os reinos da terra como bem entende. Se não é ele, então como a estrutura de poder global realmente funciona na visão desse texto? Bom, o material bate o pé na ideia de que não existe autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem, segundo o texto, foram instituídas por ele. Por quê? Eles argumentam que isso tem um propósito super pragmático: manter a ordem e criar um certo temor que é necessário. Sem essas leis limitando a gente, a fonte relata com todas as letras que os seres humanos iam acabar se devorando uns aos outros, feito peixes no mar. Então as autoridades são ferramentas divinas para segurar o caos extremo. Vamos seguir em frente e ver como isso se desenrola na seção 4, a chegada do anticristo, a batalha final. Agora a gente entra de vez no futuro apocalíptico desenhado pelo autor. O texto imagina um cenário onde toda aquela rebelião e apostasia acumuladas por milênios vão se concentrar numa única figura humana para o grande embate final. E aqui a gente tem que desempacotar essa matriz de profecias antigas, que vem lá de Daniel e do Apocalipse. O autor relata que esses 10 chifres representam 10 reis que vão dividir o último império terreno. Daí, no meio deles, surge o chifre pequeno, que é o próprio Anticristo, que subjuga 3 desses reis. O domínio dessa figura está previsto para durar exatos 3 anos e meio, e é nesse curto período que a fonte diz que ele vai tomar o Templo de Jerusalém e exigir adoração absoluta como se fosse o próprio Deus. O que nos prepara perfeitamente para a seção 5, o mistério de 666, decifrando o número.
E aqui a coisa fica muito boa. Antes de revelar os detalhes da profecia mais famosa do texto, o autor antigo faz um alerta seríssimo, que é fascinante, sobre um erro de cópia. Ele diz que alguns manuscritos da época listavam o número incorretamente como 616. Ou seja, a fonte estava exigindo uma precisão matemática e documental inquestionável. Então, chegamos ao icônico número. E o que o material de origem faz aqui é adotar um tom quase investigativo. Eles tratam o 666 não só como um símbolo assustador solto ao vento, mas como uma verdadeira soma matemática de todo o mal histórico. É como se fosse a totalidade da apostasia consolidada em uma única sequência de 3 dígitos. E é aqui que as peças desse quebra-cabeça gigante se encaixam. A lógica da época deriva o 666, conectando grandes eventos da história bíblica antiga. Primeiro, os 600 anos de idade de Noé, exatamente quando o dilúvio apagou aquela rebelião inicial. Depois, os 60 côvados da estátua do rei Nabucodonosor, aquele ídolo que forçou os justos a irem para a fornalha. E por fim, os 6.000 anos, que seria o tempo total de vida da Terra baseado nos 6 dias da criação. 6 centenas, 6 dezenas, 6 unidades. A matemática é incrivelmente estruturada. Então, o ponto crucial é o seguinte: com toda essa base de cálculo, o autor arrisca um palpite super embasado para o nome dessa figura final. Na língua grega antiga e em sua numerologia, as letras do nome real, Titan, somam, adivinha, exatamente 666. Mas detalhe importantíssimo: mesmo achando que essa era a hipótese mais provável, o texto avisa expressamente que a humanidade deve esperar a profecia se cumprir com paciência. Ficar adivinhando às cegas ou forçando interpretações é visto como um risco enorme de cair em ilusão. O que nos deixa com baita pensamento para encerrar. O que todos esses avisos antigos sobre nomes falsos, matemáticas apocalípticas e batalhas cósmicas dizem sobre a nossa incessante busca humana por verdade e significado hoje em dia? Fica claro que, seja lido de forma literal ou como uma grande alegoria histórica, esse material continua oferecendo uma estrutura profunda e inegavelmente fascinante para a gente refletir sobre a eterna dinâmica entre o bem e o mal. Fica aí o convite para continuar buscando e explorando esses mistérios.